Então, eu estava comentando, né, fiz aquela conexão lá, que alguém me perguntou do Kant, aí eu falei, né, só para lembrar, então tem o Schopenhauer, Kierkegaard, existencialismo, Kant, essa coisa do fenomenológico e da prática, Jung vai para a prática, Nietzsche, né, a coisa do humanismo e do espiritualismo. Então, Jung integra tudo isso, e é por isso que ele é um homem da contemporaneidade, e é por isso que a gente tem uma demanda cada vez maior de pessoas buscando o campo junguiano, né? E é óbvio, se tem muita gente buscando esse produto, começa um monte de gente a oferecer esse produto também, né? E aí é bacana ver, talvez, né, se essas pessoas que estão oferecendo conseguem manter a mesma profundidade, a mesma qualidade, né? Uma felicidade para nós, porque é mais gente refletindo a sua cosmovisão, mais gente refletindo a sua visão de mundo, né? E aí é nesse sentido que eu estava falando. Jung deixa claro que o que está por trás da construção de uma obra, de uma teoria, é a visão de mundo, em alemão, Weltanschauung, né? Então, a visão de mundo do Jung, como era ampla desse jeito, holista mesmo, ele é um dos primeiros transpessoais, né, que vai além do pessoal, tal. Ele constrói essa teoria amparada nesta visão, né? E o Freud, quando ele estava numa visão ainda da neurologia, do cérebro como o produtor dos pensamentos, voltado para a questão do trauma, ou quando muito da fixação do trauma e do princípio de prazer, que são os instintos básicos, né? Que desemboca na sexualidade, aí ele ficou empobrecido naquela teoria, tendo a fantasia de que se ele conseguisse fazer o indivíduo chegar lá no trauma e de alguma forma abreagir, né, expressar aquele trauma, aquilo faria ele sair da neurose, ou sair da histeria, ou sair de um quadro mais de transtorno obsessivo compulsivo e assim por diante. Porém, isso não era a realidade, não era o que a gente via na prática, né? E o Jung dizia, olha, a questão é outra, a questão é que o indivíduo está sofrendo uma coisa é aqui agora, né? O que está paralisando ele é algo que ele não está conseguindo enfrentar agora. E que ele está represando energia e indo lá para o passado como uma forma, né, até de álibi ou se desculpar da dificuldade de enfrentar algo que está levando ele a um conflito agora. Então a gente tem que tentar resgatar essa energia que está voltada para o passado e fazer o indivíduo enfrentar a dificuldade agora, para ir para a vida. Então é uma psicologia muito mais eficiente no sentido de botar o indivíduo em marcha, só que em marcha alinhado com aquilo que a gente chama de self, né? Self é o lume central, é a representação do si mesmo, né? E é por isso que o Jung depois desenvolve uma temática lá chamada processo de individuação, que amanhã a gente vai falar bem mais. Bom, então, o Jung, lá no meio daquele teste de associação de palavras, ele entende a temática do complexo, conhece o Freud se encanta com ele também se encanta com o Freud naquilo que diz respeito ao quanto que o Freud contribuiu para a teoria dele em cima daquilo que ele já tinha estudado do inconsciente, né? E a partir de então, eles têm lá uma relação de uns 6 anos. A base da diferença do que diz respeito ao inconsciente é que, por Freud, praticamente o inconsciente é aquilo tudo que foi rejeitado pela consciência ou não teve condição, né, de chegar à consciência. Mas são reminiscências do passado, são desejos não realizados. Então, o inconsciente é um depósito. E para o Jung, não, né? O inconsciente é a base, né? O inconsciente é o início de tudo.
todo o início do existir vem do inconsciente, porque no inconsciente está a história de toda a vida senciente, né, que existe no planeta. Senciente é que tem um mínimo de capacidade de consciência. Lembrando que uma ameba já tem consciência, porque consciência é sinônimo de saber discriminar, diferenciar, certo? Escolher, julgar, né? O indivíduo que perde a capacidade de discriminar, diferenciar, escolher e julgar, ele está inconsciente ou ele é um autômato, está alienado de si mesmo. Infelizmente, nós vivemos num mundo, e isso não é de hoje, que os grandes detentores do poder, seja na vertente política, na vertente econômica, na vertente religiosa, sempre criaram situações para deixar a grande maioria das pessoas inconscientes de si mesmas, autômatos, amedrontados, vivendo exclusivamente em busca da biosobrevivência, porque aí se tornam, né? É um termo que infelizmente foi mal compreendido quando Marx nos apresenta, um bem de produção, ou seja, se torna uma máquina produzindo para quem? Para deixar, né, o dominante, seja ele a igreja, seja ele o político, né, o rei, o imperador, né, seja ele o empresário industrial cada vez mais rico, né? Então, Jung, de alguma maneira, ele saca isso e diz, olha, a gente tem que dar ampliação de consciência para as pessoas. Infelizmente, falar isso hoje, aqui no Brasil, faz com que você seja considerado esquerdopata. Olha que coisa louca, gente, né? E não tem nada a ver. É por isso que o coitado do Paulo Freire, que é um dos caras mais brilhantes que o Brasil teve na pedagogia, virou esquerdopata. O Chomsky, que é uma das sumidades maiores que tem hoje na linguística do mundo, né? Para esse povo é esquerdopata, né? Edgar Morin, esquerdopata. Maturana Varela, esquerdopata. Jung, esquerdopata. Ou seja, é coisa de maluco, né? Então, é interessante a gente refletir isso, né? Que da liberdade de reflexão e de pensamento para o indivíduo é um ato de transgressão a quê? De transgressão a esse movimento que tem como objetivo deixar a pessoa um autômato, deixar a pessoa inconsciente de si mesmo, sem a capacidade de discriminar, de refletir, de diferenciar, de julgar. Né? E o Jung entende que, não, você tem que dar recurso para a consciência, para o indivíduo entender o que significa a crença dele, entender a consequência das atitudes dele, no aqui e agora e a médio e longo prazo. É isso que eu quero deixar de legado para a humanidade? É isso que eu quero deixar de legado para a minha descendência? Né? E se a pessoa reflete isso e acha que é, então está tudo certo. Mas se acha que não é, ele repensa a vida. E é por isso que o processo da análise é um processo de dar consciência sobre si mesmo. E é a isso que a gente chama de autoconhecimento. O problema é que nós somos condicionados. E o Freud tem razão. Do ponto de vista do cérebro, a tendência é a gente ficar dentro de um padrão de repetição. Repetição, repetição, repetição. Porque o cérebro é uma máquina que funciona dentro de um sistema de gratificação e recompensa.
e negação de tudo que dá, né? Aversão a tudo que dá. Amandinha, gente, eu não tenho host. Quem é o host? Silenciou de novo, professor. Estamos sem seu áudio, professor. Não estamos te ouvindo. Essa é a porcaria. Passa o host para mim também. Não precisa ser, porque aí eu também muto, porque senão você vai mutar o outro, muta eu, fica uma encrenca danada. Tá ruim isso, né? É só botar, mas eu de host também. Eu não sei quem é que está como o host aqui para fazer, que está mutando. Oi, professor, já vamos. Põe eu junto com você. Não precisa sair você. Bom, aí eu perdi onde eu estava. Ajuda eu aí. Bom, aí a gente tem essa coisa, né, de o Jung falar que você tem que ter a consciência e a consequência. E é por isso que é uma teoria linda e extremamente importante para o momento atual. Aliás, ele vem questionando isso desde quando começa a surgir o movimento nazista lá, onde ele dizia, é a besta loira, é o Votan que está tomando conta das pessoas. Só que ele dizia o seguinte, né, não vai ter como segurar, porque tem muita gente que não tem consciência de si mesmo e está entrando nessa onda, que é uma onda contagiante, aliás, é um contágio psíquico, que dá sensação de pertencimento para essa grande horda de indivíduos que não têm consciência de si mesmo, né? São pessoas que não refletem. Mas, e isso era a fala dele, infelizmente, é assim que evolui a humanidade. Vai acontecer uma catástrofe, aconteceu a Segunda Guerra, mas depois disso a gente terá um salto. E um salto onde vai ter muito mais estruturas éticas, estruturas políticas, tal, para impedir uma loucura dessa voltar a acontecer. Só que não, né? Veja lá o Trump lá, veja aqui a coisa aqui. Então, é um movimento de ir para frente e para trás, ir para frente e para trás. Só que, se a gente vê o gráfico, você dá um passo para frente e meio passo para trás, um passo para frente e meio passo para trás. Nós estamos hoje, talvez, dando meio passo para trás, mas vamos dar um passo para frente. Eu sou um super otimista, porque tem um campo atrator, tem um movimento de atração que vai ajudar a coisa a acontecer, né? E uma das coisas que me dá essa consciência otimista é isso que está acontecendo aqui, né? Você tem 116 pessoas ouvindo essas groselhas, essas abobrinhas que eu estou falando, né? Mas fora daqui talvez mais gente, né? E daqui 2 meses, nos cursos do IGEP, a gente está com mais de 350 alunos entre Brasília, Rio e São Paulo, ouvindo isso também, e entrando e refletindo. Então, esse é o movimento, né? É um movimento onde você vai criando cada vez mais massa crítica de consciência para ter um salto, né? E enquanto não acontecer isso, a gente tem que se manter firme e não se desesperar, né? Não perder o foco. Muito bem. Então, para o Jung, né, a consciência ela tem essa capacidade de reconhecer o inconsciente, mas ele jamais vai poder compreender a totalidade do inconsciente. Por quê? Se para Freud o inconsciente é a lata do lixo, são as reminiscências reprimidas, são os conteúdos que foram rejeitados e que foram, né, interditados e assim por diante, e que ficam incomodando o ego, para o Jung não, é o inverso. A gente nasce inconsciente, né? Numa grande sopa cósmica de informações que tem, né, material
da primeira experiência de vida no planeta, passando pela Eva e pelo Adão primordial. Tudo dentro do nosso inconsciente. E é desse inconsciente que se diferencia a consciência. E é dessa consciência que se diferencia o ego. Então, veja, o ego é um administrador da consciência, mas o ego não é a consciência. E a consciência está boiando no grande mar do inconsciente. E essa consciência, né, ela é uma consciência que começa a se formar a partir da concepção, do momento que a gente foi concebido. Mas ela só vai ganhar expressão mesmo por volta de 2 anos. Mas tudo aquilo que nós vivenciamos, mesmo inconscientemente, no útero da nossa mãe, fica registrado. E é por isso que essa constelação familiar, e esse termo foi cunhado por Jung, quase 40 anos antes de nascer o Bert Helling. O livro 4 do Jung, ele fala constelação familiar, é um capítulo inteiro. O Helling nem tinha nascido, né? E ele deixa claro o quanto que todos nós carregamos, consciente ou inconscientemente, as representações da vida não vivida ou mal vivida da nossa ancestralidade. E que uma grande parte de pessoas está vivendo para reparar a vida deles, abrindo mão da própria vida. Eu vou casar com a mulher que meu pai queria. Ou eu vou casar com a mulher que minha mãe queria ser e não foi. Ou eu vou ser o homem que meu pai queria que eu fosse e que ele não conseguiu ser. Ou eu vou ser o homem que minha mãe desejaria que eu ter do lado dela, né? E quem eu sou de fato? E isso é muito impregnante. Por isso que um bom processo de análise, no primeiro momento, depois que você forma um vínculo com o seu analisando, você vai trabalhar toda essa imagem parental, para fazer com que ele se desvencilhe dessa influência, para poder estabelecer relações extrafamiliares. Porque a grande massa desses autômatos estão se relacionando inconscientemente com as mesmas relações que eles carregaram na infância. Então, eles estão reproduzindo o mesmo vínculo familiar, achando que é extrafamiliar, né? E é uma repetição, né? Então, é essa consciência que vai fazer o indivíduo reconhecer e se diferenciar, né? E separar dessa representação de pai, dessa representação de mãe e dos complexos todos que estão lá orbitando o próprio ego, né? Então, esse é um dos grandes ganhos da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Bom, mas aí nesse caminho da construção teórica dele, ele chega na ideia dos complexos, começa a trabalhar junto com Freud, abre mão da técnica de associação de palavras, porque ele começa a perceber que aquilo não tinha valor nenhum, porque os sonhos e os sintomas eram representações mais importantes e que denunciavam o estado do inconsciente da pessoa e os conflitos que levaram essa pessoa à neurose. Né? Então, isso é muito rico, né? Porque a gente vai vendo o quanto que ele foi se organizando na teoria dele.
Tanto é que depois ele diz lá em algum momento, olha, eu abandonei a prática da sugestão, eu abandonei a hipnose, abandonei a terapia do aconselhamento, porque isso tudo é bobagem, né? Porque não tem não é efetivo, porque não dá autonomia. O grande barato da terapia junguiana é dar para o indivíduo autonomia. O que é autonomia? Né? Você mesmo, nomos, regras. Você começa a criar suas próprias regras de vida. Obviamente, se você é saudável, você cria a sua própria regra de vida, mas respeita as regras de vida do outro, né? E aí a coisa flui de uma forma muito mais inteira, né? Então ele abandonou também tudo que é hipnose, essas coisas todas que agora, né, você vê cognitivo comportamental e não sei o que, isso é tudo antigo e que não se mantém, né? Bom, e aí, nesse contexto todo, né, de construção dessa teoria dele, ele acaba indo para essa formulação que depois se chamou de psicologia analítica, né? Ele ficou pensando para se diferenciar da psicanálise, né? Mas no fundo, psicologia analítica é a mesma coisa que psicoanálise, né? A diferença, né, que a palavra análise é uma palavra paradoxal. Se a gente desconstrói a palavra, a é negação, né? É não. Lise é quebra. Então a palavra análise é você divide, separa, mas não quebra. Você mantém a totalidade. Não, né? Você mantém o indivíduo integral. Então a análise é eu vejo todas as partes, mas eu não perco a noção do todo. Então, você não corre o risco de ir para o caminho do super especialista que sabe o quase tudo de quase nada e perde a noção do todo. Não, você sabe muitas partes do todo, mas continua compreendendo o todo, interagindo com todas as partes e entendendo que por alguma razão, às vezes, uma das partes ganha maior expressão num momento, outra parte ganha maior expressão no outro momento, que é o que a gente chama de complexo constelado, né? Então, nessa construção teórica dele, ele começa a lidar com essas questões. E hoje, né, só para vocês entenderem, aí eu já vou dando uma explicada, né, no construto dos cursos que o IJBA oferece, que o IGEP aqui em São Paulo, Rio Brasília oferece, que é psicologia junguiana ou outros cursos que têm o campo junguiano, psicossomática, arte e terapia, né? E esses cursos de campo junguiano, mitologia também e tal, são cursos que vão dar ferramentas para o analista, né? Por quê? Porque o nosso objeto de trabalho como analista são as emoções, o sofrimento da alma, psique, né? Sofrendo, né? Sofrendo porque não consegue se realizar na relação que ele tem com o corpo, porque o corpo é uma representação importante, mas não é a única, é 1/6 só de onde você tem que investir energia psíquica. Sofrendo porque ele não consegue se relacionar bem nas relações amorosas, porque o ser humano precisa dessa relação amorosa. Então é outro 1/6. Sofrendo porque ele não consegue se realizar no mundo profissional laboral, porque todo ser humano tem uma necessidade de ser útil e se sentir a serviço de algo maior. Então é mais 1/6. Sofrendo porque ele não consegue se realizar no âmbito da família, de origem ou de destino.
E tem gente que só fala de família, tem gente que fala só de trabalho, tem gente que fala só de amor, tem gente que só fala do corpo. Sofrendo porque não consegue se sentir pertencente a um construto social. E, por fim, sofrendo porque está vivendo uma vida sem sentido, ou seja, perdeu a conexão com o sagrado, com a espiritualidade. Então, para o Jung, como ser integral, nós somos dotados, né, de demandas e a gente tem que transitar autonomamente, conscientemente e consequentemente nas relações que eu tenho com o corpo. E aí, né, comer demais ou comer de menos, beber demais ou beber de menos, usar droga ou não, está aqui. Nas relações que eu tenho na minha vida amorosa, com quem que eu casei? Quem que eu amo? Como é que eu posso amar esse indivíduo que exige de mim tanto desamor? Como é que eu posso amar alguém que, ao invés de me libertar, me aprisiona? Né? Sofrendo porque está numa relação complicada com a estrutura de família, se sentindo rejeitado, abandonado, não querido, não faz, não pertencente, sofrendo porque não se sente pertencente e presente dentro de uma estrutura social, laboral, de trabalho e de espiritualidade. Então a gente lida com essas cenários, o Jung lida com tudo isso e diz assim: o sofrimento é a paralisia da expressão de energia. E quando a energia fica paralisada, o indivíduo não está na progressão e na adaptação. E como ele não está na progressão e na adaptação, essa energia represada volta para o passado. Aí ele fica escarafunchando coisa lá da tenra infância e fica encontrando pelo em ovo e fantasiando e ampliando e ficando lá. E uma psicanálise fica naquilo, achando bárbaro aquilo, e fica jogando toda a energia para lá e deixa de fazer o indivíduo jogar energia aqui agora. A outra possibilidade dessa energia represada ela é virar sintoma físico. Gastrite, câncer, urticária, diarreia, retocolite, úlcera, conjuntivite, alopécia, qualquer coisa, psoríase. Todas as doenças físicas são psicossomáticas. Por isso que eu sempre digo que todo sintoma, o sintoma é a expressão da doença. Então, todo sintoma é uma expressão simbólica que, de forma violenta, revela uma ferida de amor. Abandonar o sintoma sem dar para o indivíduo autoconhecimento é tirar fora a pérola, jogar fora a pérola. O sintoma é a grande pérola do autoconhecimento. A hora que eu entro dentro do sintoma e simbolizo ele, eu consigo entender qual é a ferida de amor que está por trás e ajudar o indivíduo a jogar energia para a vida para superar essa ferida e ir para frente. Aí ele não precisa mais do sintoma. E é por isso que o curso de psicossomática é fundante para dar essa base de conhecimento simbólico do adoecimento. A outra forma de expressão da energia é através das produções criativas, da arte, dos insights. O Jung dizia, muitas vezes, aquilo que a boca não consegue falar, as mãos falam. E ele tinha essa experiência expressiva desde moleque. Ele fazia bonequinhos, ele esculpia cabiros, né, em madeira, ele mexia em argila, ele modelava, depois ele esculpia pedra, ele pintava, ele fez o livro vermelho, o livro negro, ele expressava, né,
de forma artística, todo o drama da alma. Então, é isso que justifica o nosso curso de arte-terapia, né? Porque dá para o indivíduo conhecimento da ampliação da consciência, um conhecimento de si mesmo. E aqui no Brasil temos uma pioneira que foi minha supervisora, eu tive contato pessoal com ela muitas vezes, era apaixonante, que é a Anísio da Silveira, né? Eu ia lá na Casa das Palmeiras ter supervisão com ela lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, e era maravilhoso, porque ela foi a que trouxe dentro do Engenho de Dentro, né, que é um hospital psiquiátrico lá no Rio de Janeiro, a experiência do ateliê terapêutico, onde ela botava, né, artistas plásticos, né, escultor, modelador, pintor, produzindo dentro do manicômio e dando para os internos a possibilidade de se expressarem livremente. E à medida que algum começava a se expressar, ela começava a perceber que, sistematizando, em busca de uma experiência estética nossa, quem fez o Fausto, cacete? Perdi o nome do cara, é brincadeira. Acho que é a idade, né? Estou ficando velho. Goethe. Muito bem, obrigado. Eu estou com tanto nome na cabeça aqui, então, obrigado. Então, como Goethe fala, né, da coisa da busca da estética para você encontrar a ética, né? Aliás, outro grande, né, representante do imaginário do Jung é Goethe, principalmente a obra do Fausto, né? Ele entende que o Fausto é o drama humano, né? Assim como o Zaratustra no Nietzsche, né? Mas o Fausto, ele entende que é vender a alma, né, para o Mefistófeles para poder, né, adquirir toda uma riqueza, e depois que está com a riqueza, ele não consegue amar, porque como é que eu vou amar sem alma, né? E aí ele tem que resgatar essa alma lá nos infernos. E resgatar a alma nos infernos é o trabalho da análise. A análise é descer aos infernos, fazer a néquia para resgatar a alma para poder ir para a vida. Porque sem alma, né, tudo fica ruim, né? Mas com alma, como dizia lá o Fernandinho Pessoa, né, tudo vale a pena, né? Quando a alma não é pequena, né? Quando você tem alma dentro, né? Porque com alma você tem Theos, você tem Deus, é entusiasmo, né? E é isso que movimentou o Jung o tempo todo. Então, a arte é uma outra forma, né, de expressão que está lá nos cursos, né? E isso são os 3 grandes cursos aí, mais a questão dos mitos, né? Que tem a ver com você compreender onde que está todo o registro das produções, né, dos conflitos humanos presentes lá nos mitos, porque há pouco tempo eu fiz um vídeo, aliás, no canal do YouTube do IGEP, tem vários vídeos, né? Assim como no site do IGEP e no site do IJBA também, tem uma quantidade enorme de artigos, inclusive meus e de outros professores que dão aulas no IGEP, dão aula aí para o Carlos, né? Porque a relação entre eu e o Carlos é uma relação muito interessante, muito profunda, né? De muito tempo. Então, a gente tem uma parceria muito grande e uma conexão boa, né? De valores e construtos ideológicos, né? Então, lá no IGEP a gente tem vários vídeos, e um vídeo que eu fiz agora recentemente é um sobre a cosmovisão, outro é sobre as adversidades e o terceiro é sobre inveja, ciúme, medo e raiva, né? Mostrando que tudo isso são emoções humanas, naturais e até necessárias. No fundo, é doente quem não tem inveja, é doente quem não tem ciúme, é doente quem não tem raiva, é doente quem não tem medo. A questão não é ter ou não ter,
É a intensidade, a unilateralidade e como que o indivíduo maneja essas emoções, né? Porque a inveja, ela é importante, porque você, a partir dela, pode, né, se alavancar, espelhando ou compreendendo a conquista do outro e fazendo o seu caminho, sem destruir a conquista do outro, né? O ciúme também, para você refletir por que o outro está com aquele e não está comigo, né? E o que aquele tem que eu não tenho, ou o que o outro busca e que talvez não é o que eu tenha para dar. E isso te dá consciência. A raiva é natural. Quem não tem raiva? Aliás, eu hoje estou bem inundado de raiva cada vez que eu vejo alguns pronunciamentos políticos, né? E me dá vontade de tomar atitudes. E a minha atitude é qual? Tentar sensibilizar mais pessoas para ficarem críticas, reflexivas, né? Saírem, né, da unilateralidade, saírem, né, da falta de autoconhecimento, né? E o medo é a mesma coisa. Quem não tem medo é negacionista. Quem é negacionista e não tem medo é louco, né? Quem não tem medo é louco. Porque o indivíduo que não é louco, ele maneja o medo com coragem, com a ação do coração. Então, é isso que o Jung nos ensina, né? Você não patologiza as emoções. Você não patologiza a vida. E é isso que ele falava do Freud, que patologizava tudo. Ele colocava todo mundo dentro de um rótulo patológico. É isso que a psiquiatria moderna, infelizmente, faz. Patologiza e medicaliza. E não consegue entender o sentido da coisa. E para o Jung, não. Um sintoma, seja ele físico, psíquico, comportamental, ele é uma oportunidade criativa para a evolução. Então não adianta negar o sintoma, eu tenho que aprender com ele e me transformar. Porque senão eu tiro aquele, sabe o que vai acontecer? Vai vir o pior. A minha formação original é a homeopatia. E o Hahnemann dizia assim, o que te fere é o que te cura. A base do Jung, o confronto com a sombra. E se você elimina um sintoma, vai vir um sintoma maior. Por isso você tem que dar para ele a conexão com o próprio sintoma. É a ferida que cura a ferida. E isso é a base fundante de Jung. Tá? Então, onde que está o nosso trabalho? Né? O nosso trabalho está na criatividade do nosso cliente, está nos sonhos do nosso cliente, está nos sintomas do nosso cliente, né? E está na produção criativa e na sincronicidade, que nem dá para entrar aqui, porque é uma outra coisa que o Jung apresenta, né, de forma brilhante, porque aí ele já está se aproximando da mecânica quântica, ele ficou muito próximo do Einstein, né? Tomou vinho com Einstein várias vezes, né? E eu tenho uma inveja danada de não estar lá tomando vinho com ele. Já pensou estar tomando vinho sentado ao lado do Jung e do Einstein, né? Que conversa louca que não tinha lá, né? E ele também ficou muito amigo no final do Wolfgang Paulin, né? Então ele teve contato com indivíduos que estavam muito além do quadrado, né? E a ideia da mecânica quântica deu para ele compreender o princípio do caos, né? A teoria da relatividade melhor, né? E aí formular aquela teoria que ele chama de sincronicidade, que são as coincidências significativas, aparentemente desprovidas de conexão de causa, tempo e espaço, que todo mundo vive de alguma maneira e que também é instrumento terapêutico, né? Então, a base da análise junguiana é tudo isso, né? Voltando, então, quem somos nós, né? Nós somos uma diferenciação de uma grande sopa cósmica que carrega a história de toda a vida. E a hora que você percebe que você é uma diferenciação disso, e passa a ter consciência disso,
É inadmissível que você negue a vida ou destrua a vida. E é por isso que o Jung entende que o processo de individuação é diametralmente oposto ao egoísmo e ao individualismo. Não tenho que ter o meu prazer. Eu não tenho que ter meu poder, como Freud dizia, como Adler dizia. Eu tenho que me realizar como um ser integral e encontrar o sentido e o significado do meu existir. Né? Então, isso é muito rico, né? Para poder compreender a base do Jung. Né? E aí, obviamente, amanhã a gente vai estar aprofundando, eu vou estar falando um pouco melhor, né? De forma mais, né, detalhada, da diferenciação do consciente para o inconsciente, né? Como que acontece o surgimento do ego. Vou falar um pouco das fases evolutivas, né? Do pleroma, uroboro, matriarcado, patriarcado e alteridade, até chegar na individuação. Vou falar da aquisição da consciência e do grande bem e grande mal que essa consciência nos dá. Porque a consciência, como eu disse, é diferenciar, discriminar, separar, julgar e decidir. E decidir é um problema, porque a palavra decidir significa cisão, corte, fazer escolha. E fazer escolha gera angústia. É difícil a gente escolher. Ai, que paura, que medo! E se eu escolher errado? E se eu me arrepender? Qual o problema de eu escolher errado? Qual o problema de eu me arrepender? Mas pode ser que não volte, e não vai voltar mesmo. Mas e daí? Qual o problema? Faça outra escolha. Desde muito novo, eu fui muito agraciado pela leitura. Infelizmente, o nosso povo lê pouco. Eu era um moleque que, pela minha história de vida, né, filho único e de uma mãe que casou já com uma idade avançada e para aquela época era muito incomum, tal. Então eu fiquei no mundo imaginal, no mundo das leituras, né? E no mundo da fantasia. Por um lado, isso é ruim, por outro lado, maravilhoso. Eu tenho dó hoje desses jovens que perdem essa possibilidade de fantasiar e de imaginar, porque está tudo pronto, fantasiado e imaginado por ele lá na tela do videogame. Né? E isso é uma tristeza, porque empobrece a própria criatividade. Né? E eu vivia esse mundo imaginal e lia muita coisa, li Júlio Verne, né? Li toda o Monteiro Lobato, e li Hermann Hesse, tudo do Hermann Hesse. Me apaixonei pelo Hermann Hesse. E o Hermann Hesse foi analisado por junguianos e fez uma obra muito ligada ao processo de individuação do Jung. Né? Você pega o Demian, Lobo da Steppe, Siddhartha, Kim Lupe, A Arte dos Ociosos, O Jogo das Contas de Vidro, você vê claramente Narciso e Goldmund, né? Você vê que é o conflito humano lá todo. E isso dá uma... Mas eu lembro que quando eu já estava mais próximo da fase adulta, né, e entrei em medicina e estava em conflito se aquilo era o que me dava sentido ou não, eu li o Castanheda, que foi, não sei se vocês sabem, o primeiro best-seller do mundo baseado numa tese de doutorado. E o Castanheda, no livro A Erva do Diabo, que eram as experiências com mescalina lá no México e tal, né? E ele em Harvard, ele, nessas viagens todas, ele acaba falando com Dom Juan. E uma das falas do Dom Juan para ele, porque ele estava em dúvida se ele devia ir para a direita ou para a esquerda, simbolicamente falando, o Dom Juan fala assim, olha,
Qualquer caminho pode ser um bom caminho, desde que esse caminho tenha coração. Se tiver coração, segue. E se deixar de ter coração, abandona e procura onde está o teu coração. Baseado nisso, você nunca vai se arrepender. Coragem, né? Então, isso para mim é importantíssimo. A questão toda é: quem é que está julgando aonde está o coração? Eu vou complicar um pouco a vida de vocês. Não é tão facinho assim, né? Porque coração, ele está falando amor, não paixão. Paixão é patos, né? É doentio. Ele está falando do coração com consequência, com consciência. E de repente você acha que lá está teu coração, mas lá não é o coração, é a sombra. É um complexo de inferioridade, de superioridade, complexo materno, complexo paterno, complexo do dinheiro, complexo da pobreza, complexo do mito. Agora tem complexo do mito também. Interessante, né? Eu sou um mito. Né? Então, e tem cheio de gente querendo ser mito, né? É fantástico, né? É uma fantasia que vem. Então, assim, é difícil sozinho você saber onde que está o teu coração. Se você não tiver um espelhamento, fica quase que impossível, né? A gente precisa desse espelhamento, né? E aí o Jung diz, olha, então, a partir do momento que você adquire consciência e passa a fazer, então, discriminar, julgar, diferenciar, você vai ter que decidir. E a decisão gera angst, aperto, angústia. A condição humana é angústia. Não existe ser consciente que não seja angustiado. Então, essa é a primeira importante informação que eu acho que é necessário dar, né, para quem vai adentrar essa jornada do autoconhecimento e das profundezas da alma. Nós esperamos que vocês, cada vez mais, ao longo desse curso, fiquem muito angustiados. Quanto mais angustiado, melhor. Porque quanto mais angustiado, mais humano, mais profundo, significa que você está mais reflexivo. Você saiu da unilateralidade. Você passou a questionar. A perguntar: quem em mim quer isso? E quem em mim não quer isso? Por quê? Quer. Para que quer? É para atender quem? O self? As expectativas do papai, da mamãe, da sociedade, dos condicionamentos, do meu complexo de inferioridade? Então, esta consciência, né? E o Jung deixa claro, a angústia é o grande diferencial do ser humano. Só que a gente tem um elemento favorecedor para aliviar a angústia. Infelizmente, essa medicina reducionista, infelizmente, essa psiquiatria quimiátrica, que eles não deveriam nem se chamar mais psiquiatras, sim quimiatras, né? Infelizmente, esse mercado opressor, diante da angústia, transforma a angústia em quê? Em pré-depressão ou depressão. Transforma a angústia em doença, patologiza aquilo que é a natureza humana e medicaliza. Mete Prozac.
Ou então os babaquinha vai lá, fica chapado de maconha, cocaína, crack, álcool. Tem que aliviar a angústia. E aí fica no padrão, hedonismo, poder, hedonismo, poder. Poder é riqueza, né? Hedonismo é prazer. Uma coisa está ligada à outra. Né? E não vive angústia. Mas nós temos o Prozac da angústia, o estabilizante de humor da angústia, que é a nossa potencialidade criativa. Então Jung diz, a reflexão é um instinto, só que gera angústia. Mas a potencialidade criativa é outro instinto humano e aplaca a angústia. Se eu dou um remédio para tirar a angústia, eu tiro junto o quê? Todo o potencial criativo do indivíduo. E aí eu tenho gente que está vindo aqui no meu consultório, já tem 40 anos essa merda, tomando Prozac. E outros antidepressivos. Que porra é essa? O cara tá todo medicalizado, toma um remédio para acordar, um remédio para dormir, um remédio para cagar, um remédio para digerir, um remédio para transar. Olha que vida, gente. Peraí, vamos transar? Toma um remédio. E vamos dormir? Toma um remédio. Só acordar, toma um remédio. Antidepressivo, né? Passar o dia bem, preciso tomar outro remédio com estabilizantinho de humor. Mas é básico, assim, só para estabilizar o humor. E eu não caguei hoje, eu tomo um remédio. E eu não tô com, eu tô com um pouco de refluxo, tomo um remedinho, tomo um Nexum, né? Porque não tem nexo nenhum à vida, eu tomo um Nexum. Então, é assim que funciona, gente. A gente tem que repensar isso. Por quê? Porque nega angústia. Mas se nega angústia, nega o que? A criatividade. E aí vira o quê? Um autômato. E aí essa energia regredida faz o cara ficar infantil. Aí ele cai numa igreja, dessas igrejas loucas. E aí ele tem que comprar o feijãozinho de R$1.000, a vassoura de R$1.000. Deixar de comer o acarajé, ou só comer o acarajé do Senhor. Aí eu lembro dessa história aí, que é bacana, né? Acarajé do Senhor. Né? Sem refletir, sem questionar. Por quê? Porque negou a angústia. Não. O processo de uma análise é fazer o indivíduo viver angústia, deprimir, ir lá para o fundo. Porque se o cara vem aqui querer anestesia, ele está no lugar errado. A gente não tem que anestesiar. Chega, já tem muita gente anestesiada nessa porra desse país e nesse mundo. Né? Então é essa a ideia, né, que o Jung nos propõe. Ele incomoda, ele confronta, ele te apresenta a sombra, ele te apresenta o inconsciente e te diz, é lá que está o ouro, é lá que está a alma, é lá que você tem que ir. Então é para isso que a gente está aqui, né? É para gerar angústia e criatividade em vocês, né? E consciência e autonomia e ajudar vocês a se desvencilharem desses padrões condicionantes, rotulantes, estereotipantes que a gente recebe ao longo de toda uma formatação. Porque a nossa estrutura de ensino não informa, não forma, formata. Quando muito, informa, mas não forma. E a gente tem que desformatar e até desinformar. Para a pessoa ressignificar o próprio existir, a própria vida, né? Senão a vida fica muito limitada, né? muito restrita. Não é isso? Então, esse é um grande caminho que o Jung nos apresenta, né? Você tem uma estrutura de ego,
que tem a possibilidade de questionar a vida. Só que questionar a vida gera angústia. E a angústia incomoda. Como a gente vive numa estrutura social que diz que você tem que ser feliz, né? E patologizou a angústia, você nega a angústia, você nega a criatividade, você fica o quê? Plastificado, né? Hora que plastifica, você fica impermeável. Ficando impermeável, não tem troca. E sem troca não tem vida de alma, né? Então é mais ou menos esse é a sacada que o Jung nos apresenta, né? E que a gente vai aprofundar bem mais amanhã, explicando melhor, né? Da onde que surge então o arquétipo da ânima e do ânimos, que são os contrapontos sexuais, né? Ligados à persona de cada um, o arquétipo da persona, que são as máscaras de relação social, o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, como eles influenciam o ego, que é um grande complexo, ou é o complexo primário, ou o primeiro complexo que se instala, né, no desenvolvimento da personalidade humana, né? E como que surge todo o dinamismo do potencial, né, criativo ou da doença, né? O self como estrutura central, quando percebe esse indivíduo plastificado, apático muitas vezes, né? Sem angústia, mas sem criatividade, vai mandando sinais através dos sonhos, através dos sintomas, através da sincronicidade, através de catástrofes, desastres, tragédias, até porque a palavra, por exemplo, desastre, significa desconexão com os astros, né? Você perdeu a conexão com a sua trajetória. Tragédia, que do grego tem a ver com o bode, o tragos, né? Mas tem a ver com descaminho. E eu faço um trocadilho, né? Tirando o G por J, falando que tragédia é falta de conhecimento da trajetória. Porque o Jung diz, toda vez que você nega o inconsciente se torna destino trágico. Então, é conhecendo o inconsciente que você evita a tragédia. Senão ele se torna destino trágico. Não é isso? Bom, eu queria dar espaço aí, porque eu estou vendo um monte de palavrinhas surgindo no chat, mas eu não consigo ler e falar. Então, essas palavrinhas podem virar sons. A gente estava falando Aline, Alana, aliás, você está com um som muito ruim. Sua conexão está ruim, teu som está ruim, Alana. psicoses, assim, quando o corpo não dá conta, aí talvez, não sei, você falou, ai, me perdoa, deixa alguém falar, então, no meu lugar. Alguém conseguiu ouvir, entender o que ela falou para me traduzir? Não, né? Desculpa. A gente estava discutindo a necessidade da medicalização quando, em casos graves como esquizofrenia, ideação suicida, psicoses, que daí você tem que controlar com medicação, né? Maristela, é assim, ó, você usou uma palavra que me gera arrepio. Essa palavra é controlar. A pior coisa que a gente pode fazer na vida é ter a ilusão do controle. Você sabe por que existe o descontrole?
Porque existe o controle. Só descontrola aquilo que é controlado. Né? Então, a primeira coisa é, eu tenho que abrir mão da ilusão do controle. Eu não tenho que controlar. Eu tenho que, de alguma forma, criar uma harmonização naquele indivíduo, mas sempre pensando na possibilidade dele se expressar. O Jung foi um dos pioneiros a dizer que não existe nada que seja absolutamente incurável. Mesmo num quadro de psicose, de esquizofrenia, aquele material pode ser usado a favor do próprio indivíduo e muitos desses indivíduos conseguem se reconstruir e encontrar caminho. Na época do Jung, nem existia essa quantidade gigante de remédios que tem aí hoje, né? De neurolépticos, estabilizantes, ansiolíticos e antidepressivos e blá, 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 né? Nem tinha isso. Mas, assim, ele já deixava claro que não era por esse caminho que a gente ia conseguir alguma coisa. Porque a grande maioria dessa montanha de remédio que é dada muito mais com o objetivo de transformar esses remédios em uma camisa de força química, para controlar. Usei a palavra errada. É usado para fazer com que aquele indivíduo pare de incomodar a família, o meio, a sociedade. Mas ninguém está ouvindo de fato o que ele está falando. Porque, de repente, o que ele está falando pode ser algo importante que vai contribuir para o crescimento de todos, inclusive do dele. Então, ninguém está falando aqui absolutamente contra remédio. Não foi isso que eu disse. Aliás, nada é absoluto. Tudo que é absoluto também é abominável, assim como o controle, o absoluto e sempre, eu sempre tiro. Sempre, não é sempre, não tem sempre. Não tem absoluto, não tem controle. Mas, na verdade, eu tenho que entender o indivíduo. E, obviamente, se eu vejo que tem um sofrimento, e se eu vejo que é necessário usar alguma ajuda quimiátrica, medicamentosa, para poder dar um mínimo de autorreferência para aquele indivíduo ser trabalhado, né? Usamos sim essa medicação, sem problema nenhum. O que não pode é esse padrão que a gente vê por aí, que o nego vai lá no psiquiatra, o cara enche ele de remédio, ele fica um ano sem ir no psiquiatra, mas a cada 2 meses ele vai lá na recepção, deixa uma graninha e pega uma nova receita e está tudo certo. Né? E fica 2, 3, 4 anos tomando aquela porcaria daqueles remédios lá, autômato, entre aspas, controlado na camisa aprisionado, né? Na camisa de força química. Então, assim, toda medicação é um avanço da ciência, a gente tem que tirar proveito dela, mas tem que ter parcimônia. Você sabe que o país que menos usa medicações psiquiátricas é a Índia, né? É absurdamente ridículo, né? Ou seja, é quase 30% do que se usa nos Estados Unidos, no Brasil, nada. E é o país que tem menos casos de doente mental, né? Por quê? Porque é um povo que acolhe, né, essas, entre aspas, aberrações, né? E aceita o criativo do indivíduo, né? É interessante isso. Aliás, tem um filme que eu gosto muito, que eu uso até como uma referência para a aula de tipos e funções psicológicas, que é um filme que fala de uma relação Índia-Inglaterra na época da dominação inglesa, que é O Homem que Viu o Infinito. Não sei se você assistiu, que é a história do Ramanuji, né, que é um grande matemático. Está lá a estátua dele hoje do lado do Isaac Newton, né, em Stanford. Mas, assim, é interessante ver, né, o quanto que aquilo, dentro desta visão reducionista e absolutamente patologizante, ele seria enquadrado como um louco, assim como o Jung seria enquadrado como esquizofrênico, assim como o Einstein seria enquadrado como esquizofrênico, assim como Isaac Newton foi expulso da escola como um indivíduo incapaz de acompanhar a educação da época. Assim como Monet foi expulso da Academia de Artes Francesa porque aquilo que ele fazia não era considerado arte, né?
Então, assim, a gente vive um mundo absolutamente, né, terrível para tudo que é novo. Sabe por quê? Tudo que é novo e que produz mudança gera desconforto para esse cérebro maldito. Para o cérebro, qualquer mudança é desesperadora. Ele não quer mudar. Aliás, esse é o mecanismo de defesa de todo cliente. Eu prefiro a minha dor velha, amiga e conhecida do que qualquer coisa nova, mesmo sendo prazer. Eu já estou tão acostumado com essa dor, eu sei dormir com ela, eu tiro proveito dela, eu uso ela para me desculpar de tanta coisa, né? Então eu brinco assim, quem gosta de mudança é só transportadora, né? O ser humano não quer mudança, é muito difícil encarar a mudança, né? Mas sim, a medicação é importante, em alguns casos muito necessária, né? Mas quem está usando tem que entender que a medicação é um meio e jamais um fim. Todo infeliz que usa a medicação como um fim e acha que vai ter que tomar para o resto da vida, esse indivíduo é um mau profissional, na minha visão. Tira dele e põe um outro que fala a medicação é um meio. A gente não pode perder a esperança de que vai ter uma saída para aquele indivíduo e ele não vai precisar ficar naquela camisa de força para o resto da vida. É nessa psiquiatria que eu acredito. Só me expressei mal, mas acredito nessa psiquiatria que tranquiliza o indivíduo para poder libertá-lo, para que ele possa viver de uma... E acho que é isso que eu estava discutindo com as meninas ali, né? Com a Alana, mais 2 ou 3. Muito obrigada. Eu não sei se está dando para me ouvir melhor agora, mas assim, foram usados exemplos um pouco extremos, né, como a esquizofrenia e tal, mas a gente tem visto o número de ansiedade aumentando loucamente. As pessoas estão utilizando de muitos psicofármacos para ansiedade, para depressão. Nessa pandemia, então, nem se fala. Algo que se tornou um pouco mais comum. A gente tem falado sobre o novo, né? Ter ansiedade e depressão já não é mais novo, como era antes. E aí a medicalização entra com tudo, novos remédios, novas fórmulas, novas formas de usar a medicalização, e eu achei isso interessante também, que é algo que é mais do cotidiano. É isso mesmo, Alana. E na realidade, começa a se medicar já na tenra infância, né? Ver o que estão usando aí de Ritalina, né? Aliás, eu acho fantástico a criatividade da indústria farmacêutica em arranjar nome para remédio, né? Aí a Ritalina, que tem liberação prolongada, e a Ritalina é o mesmo... só tem um radical diferente da molécula da cocaína, né? Então, Ritalina e cocaína estão no mesmo padrão, né, molecular. E aí bota o nome de Concerta. Não é maravilhoso? Concerta, né? Então, vamos dar um remédio para consertar. Consertar o quê? Fazer o cara ficar lá com aquela viseira, que nem se punha nos cavalos, para ele ter foco e não encher o saco do professor e performar na sala de aula. O que é isso? Para que isso? Né? Eu era um moleque que, se eu fosse garoto hoje, eu seria com certeza um candidato a tomar Ritalina, né? Porque eu nunca tive problema de foco, mas o meu foco era múltiplo. Eu olhava e perguntava e questionava, e aonde eu não sentia interesse, eu me desinteressava, eu ia buscar aquilo que me interessava, eu sempre fui desse jeito, né? Muito curioso, muito, né? Então eu era um chato mesmo para esse ensino absolutamente rígido. E eu seria medicado dentro dessa sociedade louca que medica, né? Então é interessante pensar nisso, e é interessante pensar, né? Na verdade, eu não sei se você está no curso amanhã eu vou aprofundar bem, eu vou falar bastante, inclusive, das 3 ondas psiquiátricas, né? Que é a histeria, esquizofrenia e depressão, mostrando o ganho secundário que essas ondas tiveram, tal. Mas tem um vídeo meu lá no canal do IGEP do YouTube, onde eu falo sobre ansiedade, né? E ansiedade já é o sinal
de que o indivíduo anseia algo, né? A palavra ansiar é desejar, né? E o que está por trás de uma ansiedade, e agora rotularam mais uma coisa, né? Que é TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Nossa, olha que coisa! O cara tem ansiedade generalizada, né? E fica lá com aquela ansiedade generalizada, né? É muito louco isso, né? Num mundo como o nosso, como não ter, né? É fantástico isso. Mas então, a palavra ansiedade já diz o que é, né? Você tem que simbolizar o tempo todo. Ansiar é desejar, né? E eu desejo o quê? Às vezes eu não desejo adquirir, eu desejo é me livrar. Tanto é que a palavra ânsia de vômito é o desejo de se livrar de algo que você tem a sensação que está fazendo mal. Só que a ânsia de vômito que é patológica não é aquela que é produtiva, né? Porque você comeu algo ruim, está te fazendo mal, você vai lá, vomita e se libera e está tudo certo. É aquilo que você quer botar para fora, mas não tem mais nada o que botar para fora. E se não tem mais nada que botar para fora, não é porque você quer botar alguma coisa literal, você quer botar alguma coisa simbólica. E ao invés de ajudar o indivíduo a refletir, o que ele quer botar para fora da vida dele, simbolicamente falando, e que está se expressando como uma ânsia de vômito sem ter produtividade, sem ter nada para botar para fora, é melhor dar o Vonal, dar um Dramin, assim dorme também e fica tudo certo. Aí no dia seguinte, dá um antidepressivinho e tá tudo beleza. Fica lá, todo cagado, mas feliz da vida. Esse é o padrão, né? Então, esse padrão medicalizante que não dá o benefício simbólico do sintoma que tem que ser repensado, que tem que ser questionado pela medicina, pela psicologia, pelo sacerdócio, por todo mundo. Mas as pessoas não querem isso, quer cura mágica, quer o feijãozinho, quer a unção do pastor, desde que você dê sem conto lá o teu dízimo para ele, para fazer ele ficar cada vez mais rico, né? E você mais pobre. Esse é o mundo. Uma coisa curiosa também, Professor, posso tirar uma dúvida? Pode. Com o caso Você das está meninas mostrando a língua colocar- para mim por quê, Gabriela? Você Não, é feio ficar mostrando a língua para mim. Quando eu era criança, quem fazia isso? E outro dia eu vi uma foto do Bolsonaro fazendo assim, aí você fazendo isso pega mal, minha filha, não pode. Fala, Gabriela. as meninas colocaram um caso de esquizofrenia, né? Eu não sou da área, mas eu queria tirar uma dúvida. Você não é da área da esquizofrenia ou nem é esquizofrênica, é isso? Da área de psicologia e tal. Eu queria saber, você falou no início que Jung ele podia ser considerado um espiritualista. Nesse caso da esquizofrenia, você acha que pode ter algo ligado também à espiritualidade e a pessoa atrelar tanto medicamento com outras terapias holísticas junto com a ritualística de alguma religião? Então, Gabriela, é o seguinte, ó. Tudo isso pode e nada disso pode. O que a gente tem que tomar cuidado é não fazer o samba do crioulo doido, né? Senão você começa a fazer um monte de coisa e não faz nada. Na minha visão, uma abordagem junguiana, ela consegue acolher, como eu disse no início, todas essas áreas, a área bioquímica, a área espiritual, a área laboral, profissional, familiar, genética, inclui tudo, a gente não nega nada, a gente vê o homem integral. Aí sim, a partir do momento que você está vendo o indivíduo integral e você percebe que ele pode colher benefício indo para uma coisa complementar, né, sem problema nenhum. O problema é correr o risco de ir para a magia, porque as pessoas adoram a cura mágica. Adora que alguém passe a mão na cabeça e fala, está curado, sem dar para ele a reflexão do porquê que ele adoeceu. Adora uma pirulazinha que fala, você não vai ter mais isso. Adora meter um monte de cristal e falar, você está alinhado nos teus chakras. Está feita a apometria, está resolvido o teu problema. Nada disso é descartado, desde que tenha consciência de que o indivíduo não pode perder o benefício do sintoma.
Se ele entender o benefício do sintoma, por que que eu adoeci, para que eu adoeci, quem adoeceu em mim, e o que eu tenho que aprender com essa doença, essas outras coisas só são perfumaria, né? Desvio, e ele vai voltar a adoecer lá na frente, né? Então, tudo tem que ser integrativo. Eu acho bárbaro o processo integrativo, mas integrativo de verdade, não desintegrativo nem mágico. Senão, perde o benefício da doença, joga a pérola fora, né? A pérola é o que a ostra cria para se proteger daquilo que está incomodando. Não é isso? Mas tem um valor enorme. Ok? Mais alguma pergunta, gente? É verdade, o Einstein também mostrou a língua em condições absolutamente diferentes. Mas foi, sim. Vamos, gente. Aproveita que, ó, eu vou embora, que termina às 9, ó, tá acabando, já passou 2 minutos. Oi. Professor? Oi. Oi. Alguns psiquiatras, eles fazem uma analogia para a gente repensar sobre o uso dos medicamentos psiquiátricos a partir de doenças físicas. Então, por exemplo, quando é questionado o fim, né, deste uso, eu já ouvi associações como, por exemplo, mas se você tivesse hipertensão, você não iria fazer um uso dessa medicação ao longo de toda a sua vida? Né? Então, focando assim em casos mais graves, né, de psicose, por exemplo, psicose de uma forma mais ampla, né? Você acha que é um discurso falido, um discurso dessa psiquiatria que o senhor discorda, ou realmente há casos, você disse que nada é incurável, mas ao mesmo tempo existe um grande impacto para o sujeito quando, na tentativa do desmame, ele adoece novamente. Então eu fiquei nessa dúvida, se são discursos diferentes ou se realmente é o caso a caso. Ficou Então, clara a no pergunta? fundo, uma das falas mais importantes que o Hahnemann, o Jung traz, né, que o Hahnemann traz, que vem lá de Hipócrates, de Epidauro, da Grécia, não existem doenças, existem doentes, né? Essa é a primeira coisa importante. Você não trata doenças, eu não trato um bipolar. Aliás, quando alguém chega aqui na minha sala e fala, Valdemar, eu sou bipolar, eu falo, nossa, às vezes eu sou bi, às vezes eu sou tri, já cheguei a ter que ser quadripolar. E o pior de tudo é quando eu sou monopolar, porque aí eu viro Apolo. E Apolo é aquele que não tem polo, e aquele que não tem polo não estabelece relação de amor com ninguém. Essa é a vida trágica do coitado do Apolo. Ele amava e não conseguia se relacionar, porque ele não tinha polo. Então é bom ser bipolar, né? Porque aí você entende que teu outro polo pode estar em alguém. Você desconstrói essa coisa, leva para o simbólico, né? Que porra de que eu sou bipolar, né? Primeiro. Segundo, cada um é um. Todo ser humano é único, complexo e criativo. Nós trabalhamos seres humanos, doentes e não doenças, tá? Então, não dá para rotular, não dá para fazer uma analogia dessa. Agora, essa fala que você trouxe, Tatiane, né? É uma fala que eu chamo... Oi? Eu chamo de um sofisma, né? Porque, assim, são falas bobas, né? Então, o cara é hipertenso, vai tomar o remédio antihipertensivo para o resto da vida? Será? Será que todo hipertenso tem que tomar para o resto da vida? Não sei. Ele está afirmando isso, né? Primeiro, da onde veio a hipertensão dele? Qual é o sentido psicossomático da hipertensão? Simbolicamente, a gente pode dizer que a hipertensão acontece para aquele indivíduo que tem uma sensação de que o fardo dele é maior do que ele pode dar conta.
que a gente faz para tratar a hipertensão? Tem 3 caminhos, aí você tem que conhecer o curso de psicossomática. Ou você dá um diurético para diminuir a volemia, diminuir a quantidade de líquido, baixa a pressão. Ou você dá um beta-bloqueador, diminui a frequência cardíaca, baixa a pressão. Ou você dá um vasodilatador periférico, que agora os novos são inibidor da renina plasmática e tal. Você amplia os vasos, baixa a pressão. Aí a pergunta simbólica: por que você está acumulando líquido? O líquido é sentimento. Será que se você eliminar esse líquido não baixa a tua pressão sem o diurético? Por que você está com esse coração, né, batendo tão forte, com a sua suprarrenal produzindo tanta adrenalina e epinefrina que precisa tomar um beta-bloqueador para enganar a produção de adrenalina e epinefrina? Adrenalina é ansiedade. O que está por trás disso? Será que se você não mudar isso, não muda a tua pressão? Quem disse que vai ter que tomar para o resto da vida? Por que você está com essa tensão nos vasos periféricos? Se você aprender a relaxar esses vasos, não muda a tua pressão. Então, nada é para sempre. Isso é uma ilusão. Né? Tem que ver cada caso, cada indivíduo. Né? Então, já é uma fala sofisma. Tá? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós estamos falando de algo que é mensurável. Você vai lá, põe o esfigmomanômetro e vê lá que está acima de 13/8. Então, está hipertenso. Faz um mapa, você mensura. Né? Você tem como descobrir se o cara é um hipertenso. Agora, qual é o exame que se faz para descobrir se o cara é um esquizofrênico, um psicótico? Não existe. Tem tomografia, tem exame de sangue, tem ressonância. Não tem porra nenhuma. É subjetivo. É o relato da família e do indivíduo que o cara vai classificar e colocar lá no CID. E como que ele sabe que o remédio está funcionando? Também subjetivamente, através de ensaio e erro, em função daquilo que tem nos compêndios aí. Então eu dou esse remedinho que inibe isso, que não sei o que lá, mas o que eu quero saber é, mudou o comportamento? Ah, mudou. Tá bom assim? Ainda não. Aumenta. Ah, não mudou. Troca de remédio. E agora, mudou? Ah, mudou. Mas o suficiente? Não. Aumenta. E piorou, diminui. É isso que a psiquiatria faz. É um jogo de acerto e erro. Para mudar comportamento. Para pacificar. E querer fazer uma comparação com hipertensão já é um sofisma. E falar que tem que tomar para o resto da vida, não sei. A única coisa que eu acho que o indivíduo tem que tomar para o resto da vida é quando ele tem diabetes tipo 1, diabetes infantil, porque ele não tem um pâncreas que vai fazer insulina. Insulina de fora, porque ele não tem insulina dentro. Né? E hoje já está se descobrindo a possibilidade de implante de ilhas, né? Para poder produzir insulina novamente, né? Ou outros caminhos. Mas não sei, a ideia não é essa, eu não queria nem polemizar isso. Por alguma razão, esse viés incomodou algumas pessoas aí, talvez porque, né, passam pelo incômodo de medicar, não medicar, e parar de medicar ou continuar medicando, ou parar de tomar o remédio ou continuar tomando, né? Então, mexe na própria ferida. Mas, mais uma vez, cada indivíduo é um, cada caso é um caso. Saiu uma pesquisa agora que 70% dos antidepressivos são ineficazes e são usados muito mais pela fantasia de dependência do que pelo próprio efeito do remédio. Olha aí como é que pode um negócio desse, né? Mas é que tem uma pressão da indústria farmacêutica, uma pressão do mercado, né? Uma necessidade do próprio cliente, porque o cliente chega no médico e quer a receitinha, né? Porque se não vem a receita, o médico não é bom, não é? Professor. Então, o campo da psiquiatria, ele é muito insólito, né? Tem que tomar cuidado com isso. Mais uma vez, a gente não pode dizer nego, nem aceito. Eu tenho que questionar. Se a minha intenção é dar para vocês, né, diante dessa história desse curso, capacidade crítica, reflexiva e autonomia, tem que ter capacidade crítica, reflexiva e autonomia para questionar toda a fala do outro. E só, mais nada, me convença.
e acabou. Fala. Professor, eu vejo que esse momento pandêmico que a gente está vivendo está exigindo muito da sociedade um comportamento regular, né? E o que é que regula? O que regula é a droga. Então, as pessoas estão buscando a droga para fazer essa regulação. A autorregulação não existe, então vai buscar a regulação externa a partir da droga. Então, por isso que hoje a droga é tão solicitada, e por isso que hoje se busca tanto essa regulação externa, para que ela ajude o sujeito a fazer. Aí vem aquela fala que o senhor trouxe, né, do controle. Controle internamente os seus sentimentos e emoções. E aí, o que é que vai fazer isso? Na sua fantasia, na sua inocência pueril, a droga, entende? Eu penso que passa um pouco por esse lugar. Por isso que a droga chegou assim com essa monta, com essa força hoje aqui. Eu acho que isso já vinha, né? Só pode ter agravado de alguma maneira, né? E ainda mais nós aqui no Brasil, né? Diante dessa maluquice, né? Que se criou uma tensão que não poderia ter se criado, né? Colocando de um lado a economia, de outro lado a saúde, né? A saúde e a economia andam juntos, né? E um governo ético, decente, né, investiria tanto na economia quanto na saúde, injetaria dinheiro, né, para que as pessoas se sentissem protegidas, para poder incentivar o isolamento necessário e pontual, né, para evitar a propagação, incentivar os cuidados, né, e dar garantia para que quando superasse isso, a economia voltaria e superaria rápido. Agora aqui, como se coloca um conflito, tipo, né, de um lado a economia, do outro lado a saúde, a gente está vendo as pessoas se matando e não vai chegar a nada, né? E uma coisa depende da outra. Então, mas aí é falta de uma consciência maior, precisa de inteligência para pensar isso, né? E não é isso que nós temos dentro da nossa gestão aqui, infelizmente.